O terceiro dia dessa série especial com 6 mensagens com o Dr. Rodrigo Silva, apresentador do programa Evidências e também o nosso palestrante aqui no Evidências do Fim. Deixa eu dar um oi para minha parceira aqui, Flávia Souza. Muito boa noite. Oi, Leite. Boa noite para você. Boa noite para você de casa que está nos acompanhando. A gente quer agradecer a sua companhia aqui com a gente, seja pela TV, pela rádio, pela internet. É muito bom saber que você está ligadinho aqui na Novo Tempo, no programa Evidências do Fim. É isso mesmo, Flávia. E olha, para você aí de casa que está acompanhando a nossa programação, hoje a gente tem uma mensagem muito interessante. Você consegue ver aqui na tela o tema de hoje, Um Sinal do Céu. O teólogo, arqueólogo e filósofo Rodrigo Silva vai te ajudar a entender um pouco melhor evidências na Bíblia e na história que apontam para a primeira vinda de Jesus. Então você vai aprender um pouco mais sobre isso. Vai ser, olha, eu diria, Flávia, vai ser uma grande aula de história e de teologia. Você está pronta aí? Eu tô preparada. Aliás, todas as noites tem sido uma grande aula aqui pra gente. Já é a terceira aula que a gente está tendo aqui com o Rodrigo Silva. Eu tenho certeza que você está gostando muito e vai gostar mais ainda de saber que a gente tem presente. E um presente que foi preparado pelo Rodrigo Silva, viu, pessoal? E você pode ter esse presente aí na sua mão, na sua casa. Como que a gente faz, Leite? Olha, é só pedir, é de graça, tá? Você pede aqui, a gente envia para você. Simples assim. Esse aqui é um guia de estudos chamado Evidências. Você tá vendo aí na sua tela. Sabe quem escreveu? O próprio professor Rodrigo Silva. Se você tem vontade de ter aula com ele, aqui tá o material didático e não custa nada. Nós temos aqui 14 temas de estudo, não é isso mesmo, Flávia? Para você estudar junto com a gente aqui da Novo Tempo. De graça, você pede agora, liga pra gente. O telefone aparece aí na sua tela e também o site. Você lembra mais ou menos? Lembro, novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. Eu vou repetir porque às vezes para o pessoal é mais fácil pela internet. Então acesse novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. Agora, quem prefere ligar, né? Vou reforçar aqui o telefone também. 0 operadora 12 21 27 31 21. Gente, pede aí o seu presente que a gente vai mandar com maior alegria para você aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. Olha, eu tô mostrando mais uma vez aqui o estudo porque é de graça, é para você um estudo bíblico, um guia bíblico aqui de estudo da Bíblia para você poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Muita gente ligando, muita gente pedindo pelo site também, o que for melhor para você. Entre em contato sem custo nenhum e a gente envia para sua casa. Agora, Flávia, todas as noites nós temos aqui, além da reflexão e dessa aula com o Rodrigo Silva, temos mais coisas aqui também, não temos não? A gente tem música, que também é um presente para os nossos ouvidos, né? E eu gostaria já de chamar aqui a Cíntia Nascimento. Oi, gente. Tudo bem? Ai, Cíntia, que vontade de te abraçar. É só no cotovelinho, né? Ah, não, vamos lá. Tudo bem, Cíntia? Como é que você certo. está? Bem, graças a Deus. Que Oi, alegria gente. ter você aqui com a gente. Tô sabendo que já separou 2 músicas aí muito especiais para nossa noite. O que você vai cantar pra gente? Com certeza são bem especiais, que é o Espírito Santo falando através dos louvores. Amém. Então a primeira música será Salva-me, e aí depois, hoje é o dia de, voltar. Muito legal. Olha, Salva-me tem bastante a ver, obviamente, com Jesus Cristo, que é o tema principal da palestra, da aula aqui com o Rodrigo Silva. Hoje, lembrando para você, viu? O tema é um sinal no céu, ou melhor, um sinal do céu, que tem a ver, né, com sinais que apareceram, que foram profetizados e que apontavam para a primeira vinda de Jesus. E Cíntia Alves vai falar sobre esse Jesus que pode nos salvar. É isso, não é, Cíntia? Amém, com certeza. Ele vai nos salvar. É só clamar. Amém. Muito bem. Cíntia Nascimento com a gente aqui hoje. Olha, senta aí, Cíntia, que daqui a pouquinho a gente volta com você. Toma uma aguinha aí, muito bem? E agora, Flávia, a gente vai conversar com quem? Agora aquele bate-papo pra gente saber da vida pessoal do Rodrigo Silva. Gostaria de já chamá-lo aqui, professor. Boa noite, Boa que bom noite, estar de volta aqui, tudo viu? bem? Tudo bem. boa noite. Melhor agora. Melhor agora, viu? Então, Muito o pessoal bem. tá gostando, viu? De saber mais desse seu lado pessoal, do que você gosta. Glória a Deus. Também dos seus desafios.
E olha, tem muita gente do Brasil inteiro assistindo a gente sempre fala, né, pra você entrar em contato com a gente pelas redes sociais, dizer de onde você tá assistindo. Olha, tem um pessoal aqui, a gente tem falado, né, tem muita gente universitária assistindo a gente. E hoje, eu peguei um dos nomes aqui, a gente tem o Geanderson de Jesus. Ele é de Juazeiro, na Bahia, e ele tá terminando de se formar em pedagogia. Olha que bom. E ele também é escritor, ele disse, e ele não tá vendo sozinho. Ele falou assim, olha, eu vou assistir o Rodrigo Silva e vou chamar meus pais, o Josivan e a Josete. Então, um abraço para o Geanderson, que nos assiste aí em Juazeiro, na Bahia. Muito bem. Eu não sei por que você falou, se ele é de Juazeiro, da Bahia. Parece que ele Você percebeu que ele já pegou incorporou o sotaque alguma do coisa pessoal aí, de lá, meu rei. exatamente. Muito bem. Agora, tem gente de tudo quanto é lugar assistindo a gente. Tem, eu tenho até aqui uns A Flávia, abraços. inclusive, eu vi que ela tava olhando ali. Bom, é muita gente, não dá pra mandar abraço pra todo mundo. Mas você aí, fala com a gente por meio das redes sociais, da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo. Estamos tendo transmissão ao vivo em vários canais aí da TV Novo Tempo, também da Rádio Novo Tempo, Adventistas Brasil também tem o seu canal também, né, professor Rodrigo? Oi? Rodrigo Silva Arqueologia. Sim, o Rodrigo né? Silva Arqueologia no YouTube, as pessoas podem assistir lá também, deixar o seu recadinho. Tem uma equipe lá ajudando a gente a responder as pessoas e tudo mais. Olha, já peguei um recadinho lá das suas redes sociais, viu? Ó, o Matheus Freitas de São Paulo, Ivan Júnior do Rio de Janeiro, a Dávia de Chapecó, em Santa Catarina. Esse pessoal tá só querendo que cite a cidade deles, que mande um abraço, um beijo. Então tá aqui o nosso abraço para você. Muito obrigada, porque você tá ligadinho aqui na nossa programação. A gente fica feliz, né, Rodrigo, de saber que tem tanta gente acompanhando. Com certeza. Olha, ontem também, na hora que eu estava participando com o pessoal do NT Play, na live, tanta gente participando e perguntando de vários lugares do Brasil, do mundo. E eu não vou revelar o nome por questão ética, mas me tocou bastante, que eu recebi algumas mensagens que a equipe da Novo Tempo passou, e alguém que estava a ponto de tirar a própria vida assistindo o nosso programa, para honra e glória de Deus. De ontem. A pessoa decidiu reconectar-se com a vida. Amém. Por ética a gente não diz o nome, mas já estamos orando por essa pessoa e eu fez bem ao meu coração, não a situação, mas a transformação. Com certeza. Até arrepia aqui, é. Com certeza. Deus está falando com você aí por meio do professor Rodrigo Silva. Bom, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque muita gente pode ter te conhecido ao longo da sua história aí pela primeira vez. Uma vez, acho que na verdade foram duas, que você foi à TV Globo participar do programa. Três vezes, olha só, não é nenhuma nem duas. Atualizados são três aqui. vezes. Ele foi no programa do Jô Soares, né, quando ele ainda tinha um programa ali na TV Globo, e você deu entrevistas ali. E é muito interessante que uma das frases que você disse ali, que marcou para muita gente, é a diferença de fideísmo e fé racional. São duas palavras que fé muita gente está acostumado, mas fideísmo, de repente, as pessoas não conhecem muito. O que é fideísmo, Rodrigo? Bom, embora exista uma linha de filósofos cristãos que defendam o fideísmo, como Soren Kierkegaard, por exemplo, a rigor, o fideísmo é a fé que não demanda nenhuma evidência racional. Tá certo? Nenhuma evidência racional. Então, ela é uma fé muito gratuita. Eu sei que o Soren Kierkegaard, quando ele falava isso, ele dizia que nós temos que dar o pulo da fé. Mas só que para eu dar o pulo da fé, eu tenho que ter uma plataforma para eu pular. Então, explicando para o telespectador em casa, de maneira bem simplificada, a diferença entre fé e fideísmo, entre fé genuína e fé cega, fé destituída de evidências. Imagine que você está numa casa pegando fogo. Tá bem? O prédio está pegando fogo e você, no seu instinto de sobrevivência, você busca uma porta. Mas quando você vai para aquela porta, sai de outro lugar alguém vestido com roupa do corpo de bombeiros. Ele está com a machadinha, ele fala, não abra essa porta. Se você for inteligente, o que você faz? Eu não vou abrir a porta. Você obedece o bombeiro. Na verdade, você não tem as explicações. E se o bombeiro falar, abaixe e venha após mim, você virá. Por quê? Porque você sabe, fora daquela situação ali, que bombeiros são treinados para aquilo, que bombeiros sabem o que fazer naquela situação. Ou seja, você tem evidências de que o bombeiro é alguém apto para te salvar. Por isso, no momento da crise, quando você não tem as explicações, as evidências prévias o ajudam. Aí você demonstrou uma atitude de fé genuína. Agora eu vou colocar a mesma situação com outro personagem. Você está de novo no fogo, você vai para aquela porta, mas ao invés de vir atrás alguém do corpo de bombeiros, aparece uma menina, sei lá, com caracteres de esquizofrenia.
E ela fala, não, não, meu amor. E começa a te chamar de meu amor, dê a mão, me dê a mão, vamos voar comigo. Se você desiste e vai atrás daquela menina, isso é fideísmo. É agarrar-se a qualquer coisa por causa do desespero. Entenderam? Então, com isso aí eu ilustro. Então, a evidência é aquilo que me ajuda a acreditar na fé quando eu não tiver as respostas adequadas. Porque se Deus nos deixasse completamente sem evidência nenhuma, seria muito cruel da parte dele. Qual a diferença entre a realidade e a miragem, se eu nunca posso saber o que é o quê? Nossa, muito boa essa... E deu para entender aqui de maneira didática. Simples, exatamente. Agora a gente tem outra pergunta aqui. Fé é um sentimento ou um raciocínio lógico? Olha, boa essa pergunta, porque muitas pessoas às vezes pensam que a fé é só um sentimentalismo. O que importa é o que eu sinto. O que importa é o que eu sinto. Eu sinto Jesus em mim. Eu já até ouvi gente... Aliás, Cíntia, eu nem te cumprimentei, viu? Desculpe, cheguei aqui falando mais do que maritaca. Viu? A Cíntia, desde o NASP, atendia a gente lá quando estudou lá e trabalhou lá. Tive o privilégio de ser o professor do irmão dela, que infelizmente não está conosco, mas nós vamos reencontrá-lo na ressurreição de Jesus, na volta de Jesus, em nome de nosso Deus, viu? E prazer estar com você aqui, viu, Cíntia? É tudo meu, professor e meu pastor também. Então, como eu estava falando aqui para vocês, eu até esqueci o que eu estava falando. Você estava... Do raciocínio lógico. Então, muita gente fala o seguinte, o que importa é o que eu estou sentindo. Já teve gente até que elogiou a Evidência, falando assim, é tão bom o programa Evidências, né? Assim, quem é crente não precisa do Evidências, né? Só para quem não é. Eu fico meio assim, recebo esse elogio ou não. Nós precisamos disso também, porque Deus colocou a nossa cabeça para pensar. Só que a racionalidade em excesso também pode provocar um relacionamento frio, sem emoção. Então, quando me perguntam, a fé é um sentimento ou é um pensamento, eu respondo com outra pergunta. Qual das asas do avião você aceita serrar durante o voo? Nenhuma! Não tem como, as duas são importantes. As duas são importantes. Então, a fé é ao mesmo tempo uma emoção que se traduz racionalmente num pensamento. E um pensamento que, ao mesmo tempo, sente numa emoção o que significa o amor de Deus. Legal, muito bom. Agora, falando ainda sobre essa questão que envolve a fé ou como a gente se relaciona com uma crença, tem um ditado popular que diz que o verdadeiro cristão, ele jamais pergunta o porquê, e sim para quê. É uma diferença sutil ali de palavras, mas... Você acredita nisso? Acha que não tem nada a ver essa frase? Como é que você vê isso, Olha, Rodrigo? com todo respeito, se tiver alguém em casa assistindo que já repetiu isso, que eu já ouvi isso em várias igrejas, inclusive na nossa. Em primeiro lugar, isso não é uma frase bíblica. Ela não está na Bíblia e nem tem base bíblica. Essa frase, o verdadeiro cristão não pergunta por quê e sim para quê. Não existe isso na Bíblia. E nem a base dela, que às vezes há pensamentos que não estão na Bíblia, mas a base deles está ali. E se perguntar por que fosse pecado, Jesus teria pecado na cruz do Calvário, porque uma das últimas falas dele para o Pai foi: Deus meu, por que me desamparaste? E quando você vai no aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani. Esse lama em aramaico é porquê de pergunta. Lama. E Jesus não falou com voz de frequência modulada, Elahi, Elahi, como se estivesse falando numa rádio FM, não. Como um bom judeu, Jesus gritou. E se a gente estivesse ali ao pé da cruz, Deus, por quê? Com a voz embargada, com sangue talvez saindo pela boca por alguma hemorragia interna causada pelas feridas, a dor. Lembra, Isaías falou, não haveria nele nenhuma beleza que nos agradasse. Tá bem? Nenhuma beleza que nos agradasse. Então, Jesus, para mim, é o exemplo. Eu tenho o direito legítimo de dizer, ai, 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 está doendo, porque eu sou de carne e osso, eu não sou de plástico. Se você rasgar as minhas veias, vai sair sangue e não água. Mas, ao mesmo tempo, também questiono. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho direito de falar, ai, 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 está doendo, e perguntar a Deus por quê, eu tenho, igualmente, o dever de falar como Cristo. Pai, ainda que eu não tenha resposta, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Muito bom. E olha, aproveitando inclusive esse gancho do Rodrigo, um dos capítulos que você pode estudar junto nesse guia de estudos, escrito por Rodrigo Silva, tem exatamente uma pergunta nessa linha. Por que sofremos? É o título de um dos capítulos. Inclusive, uma coisa importante para o pessoal saber, quando você entra lá no site da Escola da Novo Tempo, você pode optar se você quer em e-book, impresso ou online. Olha só. Online, as 14 lições, você tem o vídeo
de, em média, 20 e poucos minutos, onde eu mesmo explico cada um dos vídeos. Muito legal. Quem quiser de graça, pede como então, Flávia? Pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou novotempo.com/estudo. E é legal porque você percebe, né, que ele explica de forma simples, didática, é fácil de entender. E essa revista, gente, tá no mesmo esquema. Então pede já a sua, tá bom? Isso mesmo, de graça. De graça. E vamos de música agora? Vamos de agora música. quem vai nos inspirar é a Cíntia. Obrigada, Deus seja louvado. Amém. Amém. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Pra ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um momento eu afundar, não vou abandonar o barco. Eu vou clamar: salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me.
Amém. Linda música de Cíntia Nascimento. Cíntia, mais uma vez, obrigado. Você volta para cantar ainda hoje, tá bom? Bom, é sobre esse Jesus que o Rodrigo Silva vai falar hoje, mostrar evidências da primeira vinda de Jesus. Mas antes, vamos pedir para ele orar, não é, Flávia? Por favor. Por favor. Mais uma vez, você que está acompanhando a TV Novo Tempo pelas redes sociais, agora feche o seu olho e vamos falar ao nosso Deus. Querido Pai, no sagrado e poderoso nome de Jesus, colocamos mais esta programação no Teu altar para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito possa falar ao coração de todos os que estão agora ligados conosco. Por amor de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Rodrigo, que Deus te abençoe mais uma vez nessa noite. Fiquem em oração aí, que o Espírito Santo possa falar às pessoas. Estaremos. Glória a Deus. Muito bem. E você que está acompanhando de casa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, o meu muito obrigado. O seu carinho, o seu apoio, as suas orações, tudo está me deixando muito feliz. Na verdade, eu quero até confessar para vocês uma coisa. Tem um problema que eu quero trazer para a TV Novo Tempo. Eu sei, eu estou falando isso e vou confessar para vocês. Há muitos líderes da Igreja Adventista que estão assistindo esse programa agora que eu sei. E como é que ele fala assim que ele quer trazer um problema? Eu acho que eles não vão ficar chateados, não. O problema é que hoje a TV Novo Tempo teve que contratar mais 2 pessoas para dar conta de tantos que estão pedindo o estudo bíblico. Olha, esse tipo de problema eu acho que eu não ficarei mal em causar aqui. Porque na verdade não sou eu. É o Espírito Santo que está tocando nas pessoas a ponto de terem que aumentar o contingente. Mas vejam como o milagre acontece. Numa época em que muita gente está demitindo pessoas, a Novo Tempo está tendo que contratar novas pessoas. Isso não significa, é claro, que aqui o dinheiro está sobrando, dando em árvores. Não é isso. É porque todo o apoio que a TV Novo Tempo tem vem de pessoas que nós carinhosamente chamamos de anjos da esperança. Você pode notar que em nenhum programa da TV Novo Tempo nós oferecemos coisa no sentido de, olha, eu vou fazer uma oração para você, se você contribuir com R$50, com R$100. Não existe isso. Mas pessoas ao redor do Brasil e do mundo veem o trabalho da TV Novo Tempo e falam, eu quero contribuir. E eu tenho o prazer de testemunhar que também sou um anjo da esperança. Como professor universitário, eu resolvi, junto com o apoio da TV Novo Tempo, preparar esse estudo bíblico, que, como alguém colocou bem ontem numa live que nós fizemos, é praticamente um curso em EAD, com a diferença que você não precisa pagar por ele, tá bem? E é esse curso que nós passamos com muito carinho para falar de Deus, de Jesus e da Bíblia Sagrada. E foi preparado com muita oração, espírito de humildade, vontade de testemunhar e amor por você que está nos assistindo nesse momento. E eu quero começar nessa noite com a Bíblia Sagrada. Eu quero ler uma passagem da Bíblia que o pessoal vai colocar aqui na tela também para a gente. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Eu tenho aqui a minha Bíblia em Gálatas, mas nós vamos ler também na tela para facilitar para você em casa, tá bom? Eu gosto que as pessoas vejam a Bíblia na mão, acho que psicologicamente tem um efeito diferente. Mas, para facilitar o nosso tempo aqui na TV, vamos ler na tela. Mas, escreveu o apóstolo São Paulo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Esta passagem de Paulo foi escrita na epístola, na carta aos Gálatas, mas eu quero destacar a frase com a qual inicia o argumento. Quando chegou a plenitude dos tempos. O que Paulo quis dizer com essa palavra plenitude? Você deve saber, o apóstolo Paulo escreveu na língua grega, que era a língua franca da época do Império Romano. Apesar de Roma falar latim, o grego que era a língua mais falada na ocasião, como o inglês hoje, que é a língua mais difundida no mundo. Não a mais falada, nós temos o chinês, porém a mais difundida é o inglês. Naquela época era o grego, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. E chama a minha atenção que quando Paulo escreve vindo à plenitude do tempo, ele usa uma expressão pleroma tu chronou. O que é pleroma? Pleroma significa o enchimento, aquilo que transborda. E por que Paulo falou vindo à plenitude, aquilo que transborda o tempo? A palavra pleroma em grego significa, por exemplo, quando você enche uma bacia de água e a bacia vai enchendo até transbordar. Isto é pleroma em grego, a mesma palavra que Paulo usou. E por que Paulo usou esta palavra, a plenitude do tempo? Aqui você vai ver a resposta. Nós temos um desenho para mostrar para vocês de
um personagem da época romana chamado Tsébio. Tsébio, ou Tsébios, como os romanos o chamavam, ele era um inventor e também um especialista, um homem muito inteligente que viveu no 3º século antes de Cristo. E ele aperfeiçoou um relógio da época egípcia, feito a partir de água, e chamou esse relógio de clepsidra. Se você olhar aqui, e os que estão acompanhando pelo rádio podem ter uma ideia, aqui nós temos uma ideia de uma clepsidra, ou de um relógio de água. Você tem uma água que é bombeada para dentro do relógio, e à medida que a água vai subindo, todo o ponteiro do relógio também vai subindo. E quando você chega no ápice, no pleroma, significa que é o tempo para terminar o dia, por exemplo. É como se fosse o despertador. Quando o relógio chegava lá em cima a água, ele zerava, mas ali dizia-se que ele chegou no pleroma, na plenitude do tempo. Foi exatamente essa figura de linguagem que Paulo usa para falar de Cristo. Agora, saindo do relógio de Tsébios para a realidade de Paulo, o que ele quis dizer quando expressou, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho? Talvez se nós voltássemos a nossa mente agora para os tempos romanos, mais precisamente no ano 44 a.C., nós ouviríamos uma história que havia marcado todas as manchetes dos jornais da época, se eu posso fazer essa comparação. Aconteceu o seguinte, ano 44 a.C., exatamente nesse lugar em Roma, chamado Largo di Torre Argentina, que não tem nada a ver com a nossa Argentina aqui no Brasil, mas é na Itália, foram nessas escadarias aqui que o ditador Júlio César recebeu várias facadas de vários senadores romanos. Quando eu chamo Júlio César de ditador, você não deve entender ditador no sentido moderno da palavra. Os ditadores foram uma das formas de governo de Roma. E Roma havia passado por várias formas de governo. E Júlio César era a esperança de que Roma entraria finalmente numa época imperial. E Júlio César era o homem apontado para isso. Mas ele foi morto, com várias punhaladas. Inclusive Brutus, o seu filho adotivo, estava junto com os homens que o apunhalaram. Por isso que tem aquela expressão, ele foi brutalmente assassinado, ele foi brutalizado, por causa da covardia de Brutus, que estava ali participando do assassinato de Júlio César. Depois que Júlio César morreu, os romanos ficaram lamentando a morte dele, mas se surpreenderam ao aparecer no céu um cometa. Esse cometa ficou vários dias visível nas noites de Roma, e todos, apesar da cultura de que cometas traziam geralmente maus presságios, má sorte, daquela vez o povo entendeu que o cometa seria um sinal bom. E você pode perguntar, o que aconteceu com a morte de Júlio César, que o povo transformou a aparição de um cometa, de um prenúncio de azar, para um sinal bom? O que eu vou revelar nessa noite para você talvez vai surpreender muitos dos que estão em casa, e eu insisto que você estude as profecias, estude o contexto bíblico. Apenas quero fazer uma advertência. Quando nós estudamos a história antiga, nós não temos todas as peças do quebra-cabeça. Na verdade, nós trabalhamos muitas vezes com fragmentos de história. Guerras, passagem do tempo, incêndios em grandes bibliotecas, como a Biblioteca de Roma, a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Constantinopla, fizeram com que muitos documentos se perdessem. Mas apesar de eu ter apenas fragmentos, é possível levantar alguns quadros do que acontecia naquela época. E o que eu vou contar agora vai surpreender você. Muitas pessoas entendiam que por aquele tempo estava para nascer o Messias. E você deve falar, sim, Rodrigo, os judeus estavam esperando o Messias. Eu não estou falando só dos judeus. De alguma forma, a ideia de que o Messias estava para nascer passou por todo o Império Romano, mesmo fora de Israel. E, em virtude disso, quando aquele cometa passou, todos entenderam que Júlio César havia se tornado divino e aquele que o substituiria seria o Filho de Deus, predito pelas profecias que viria à Terra. E quem substitui Júlio César? O seu outro filho adotivo, no caso, Otaviano Augusto. Nós temos uma imagem de Otaviano Augusto. Este foi o primeiro imperador romano. E ele acabou assumindo o nome de Otaviano Augusto César. E a partir dele, todos os demais imperadores romanos sempre tinham o sobrenome de César. Então você tem Nero César, Calígula César, você tem Tibério César,
Todos eles são Césares. E esse Augusto, quando ele subiu ao poder, ele dizia, de acordo com as antigas profecias, uma estrela anunciaria a vinda do Filho de Deus. Pois eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo. E chama-nos a atenção que muitas moedas romanas daquela época sempre traziam Augusto César com o nome Filho de Deus e uma estrela sobre a sua cabeça. Aqui nós temos algumas moedas, por exemplo, você pode ver o rosto de Augusto, a expressão divo, que é divino, ou filho de Deus, e em cima da cabeça dele, uma estrela. Outras moedas que apareceram também, nós vamos ver no próximo slide aqui, também mostram as moedas, inclusive com Júlio como sendo divino, e de novo, a estrela na cabeça de Augusto César, e a estrela montando. Quando eu falo tudo isso, você deve estar se perguntando, Rodrigo, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você quer dizer, então, que mesmo fora do povo judeu, havia profecias que apontavam para a vinda do Filho de Deus e que ele seria anunciado por uma estrela? Exatamente isso que você ouviu. Havia várias profecias. E a pergunta é, de onde vieram essas profecias? Bom, como eu falei com você, nós só temos fragmentos de história, mas eu espero que esta noite eu possa apontar alguns caminhos plenamente seguros para que você possa entender o contexto daquela época. Vamos ver uma próxima imagem aqui. Eu tenho aqui 3 figuras da época romana, Virgílio, Cícero e Sibila. Virgílio faz um comentário de que muitas pessoas estavam esperando mais ou menos para aquela época de César a vinda do tão esperado Filho de Deus. Cícero também menciona a mesma coisa, faz menção a profecias antigas que apontavam para a vinda de um Messias Salvador, embora a palavra Messias não apareça no texto. E Sibila, que depois vai emprestar o seu nome para uns oráculos que são chamados oráculos sibilinos, nós sabemos muito pouco sobre essa Sibila, era uma anciã, uma velha senhora, que também falava de profecias que estavam marcando a vinda de um Salvador ao mundo, conforme esperado há muitos e muitos séculos. De onde essas pessoas tiraram estas visões? Aliás, chama a minha atenção que se você olhar na Bíblia, quando Jesus nasceu, magos vieram lá da Pérsia. Eles não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel, nunca tinham pisado em Jerusalém e vieram lá da Pérsia e foram até o palácio de Herodes. Você conhece essa história? E quando eles chegaram ao palácio de Herodes, perguntaram, onde está nascido o rei dos judeus? E Herodes perguntou, como assim? Não, porque nós sabemos que este é o tempo para o nascimento do Rei dos Reis. E nós vimos o quê? Responda em sua casa. Isto mesmo, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando eu vejo essas evidências do mundo greco-romano, das estrelas apontando nas moedas de César, das pessoas acreditando que Augusto, o imperador, seria a criança esperada da profecia, eu junto tudo isso com a Bíblia e vejo, de fato, a Bíblia está falando uma verdade. Magos puderam vir do Oriente porque eles sabiam que o recém-nascido rei dos judeus estava chegando. E de onde os magos tiraram esta ideia? Provavelmente de 2 fontes. Uma delas, profecias que talvez nós desconheçamos, que havia naquele tempo e que marcava por aqueles dias o nascimento do Salvador. Uma segunda hipótese, que não é concorrente com a primeira, mas até complementar dela, dão-nos a entender que o fato do povo judeu ficar por muito tempo cativo na Babilônia e depois sob o Império Persa, acabou deixando muitas escrituras hebraicas que foram lidas pelo mundo inteiro. Aliás, quando Alexandre o Grande morreu e fundaram depois dele a Biblioteca de Alexandria, cópias das escrituras hebraicas dos judeus foram traduzidas para o grego, chamadas de Septuaginta, e colocadas na Biblioteca de Alexandria. Então é provável que pessoas fora do ambiente de Israel, como os magos, tiveram contato com essas profecias. Eu quero mencionar uma delas para você, que está no livro de Números. Vamos ver aqui na tela. Números capítulo 24, verso 17. Esta profecia, curiosamente, não foi dada por um profeta israelita, mas sim por um profeta pagão, chamado Balaão. E Balaão, quando profetizou, usado por Deus para falar do futuro, ele disse, eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto,
mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Eu acho que aqui eu tenho que dar uma explicação para você quando eu digo um profeta pagão. O Espírito Santo tem maneiras extraordinárias de agir na história. E quando convém a Deus, ele pode tomar a boca até de um profeta pagão e usá-lo para propor uma verdade. Quer um exemplo? Na Bíblia Sagrada, quando Jesus foi condenado, Anás e Caifás, que eram homens perversos, participaram do julgamento de Jesus, e Anás, naquele dia, tomou a palavra e falou algo que foi tomado pelo evangelista como sendo uma profecia, porque ele era o sumo sacerdote naquele ano. Isto não torna o pagão um profeta em quem nós devemos agora seguir, porque ele foge aos critérios de um verdadeiro profeta de Deus. Mas, por um momento, Deus acabou usando a boca daquele homem ou daquela mulher, mesmo sendo pagãos, para expressar uma verdade. E você pode perguntar, Rodrigo, e por que Deus usaria a boca de um homem ou de uma mulher pagãos para expressar uma verdade? Muito simples. Porque Deus faz justamente o que nós na TV Novo Tempo estamos tentando fazer com você. Aliás, para ser mais preciso no meu argumento, nós na TV Novo Tempo estamos imitando o exemplo de Deus. Deus não queria que a verdade dele ficasse selecionada apenas por um grupo, apenas por um clã. Deus queria que a verdade fosse espalhada em todo o mundo. Então, de maneira muito maravilhosa, Deus levanta pessoas sinceras em todos os lugares, em todos os mundos, em todas as culturas, em todas as etnias. Deus tem pessoas sinceras em toda parte. E eu posso garantir a você, Deus não deixou todos em trevas absolutas. Mesmo no mais distante lugar pagão, um pouco da luz de Deus brilhou ali. Há missionários que contam histórias maravilhosas, que quando chegaram em povos que jamais tinham ouvido falar do Evangelho, quando escutavam o missionário diziam, estranho, porque um dos nossos ancestrais sonhou que havia um homem que ia morrer pela humanidade. Há muitas histórias dessas. Aliás, eu até sugiro você a leitura de um livro de John Richardson, O Fator Melquisedeque, onde ele conta vários milagres que quando os missionários chegam para evangelizar tribos até isoladas, eles se surpreenderam ao encontrar que eles já tinham ali alguma luz do Evangelho. Aliás, o próprio apóstolo Paulo falou, aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou a todos os povos. E Jesus, no outro episódio, também havia dito, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las e um dia haverá apenas um rebanho e um pastor. E permita-me fazer uma colocação para aqueles que estão nos assistindo que já conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho. Às vezes o seu preconceito pode fazer com que você se sinta um chauvinista espiritual. Aquele que é superior aos demais porque tem a doutrina A, ou o ensinamento B, ou o credo C. Cuidado com isso. Às vezes, aquele índio que estava aqui antes da chegada dos missionários, que tinha talvez apenas uma minúscula fatia da verdade, um facho da verdade muito pequeno, mas ele era fiel àquela pequena luz que ele tinha. Talvez esse índio pagão, como nós dizemos, está talvez muito melhor colocado diante de Deus do que um doutor em teologia que não segue com precisão e alegria a verdade que ele possui. Perceberam? Eu tenho que ter humildade e antes de querer apenas atacar os outros, pregar e deixar Deus ser Deus. E a melhor maneira de pregar, como a Cíntia cantou no início, é ter a coragem de falar para as pessoas, eu mesmo tive que gritar, Senhor, salva-me. Quando ela estava cantando ali, eu fiquei imaginando o Mar da Galileia, Pedro gritando por salvação. E esse pregador que está falando para você aqui, não está aqui para dar lição de moral em ninguém. Eu estou para testemunhar o que Deus fez na minha vida. E o que eu trago da história é apenas um eco do que acontece hoje mesmo em meu presente. Mas vamos voltar agora para continuar entendendo aquele tempo em que Jesus nasceu. Eu havia dito para você que mesmo no mundo romano, havia pessoas que acreditavam que o Messias estava para chegar, curiosamente, naquela época em que Jesus estava para nascer, e erroneamente pensaram que esta criança de ouro seria o imperador Augusto César. Mas eu quero mostrar mais algumas coisas interessantes para você. Olha o que disse Tácito, um escritor romano. A maioria da população estava convencida que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiram-se ao presente. Tácito viveu no 1º século da nossa era. Era um historiador romano. E há outro historiador chamado Suetônio que
dá um depoimento praticamente idêntico ao de Tácito. Estou citando apenas Tácito, mas há outro historiador romano que diz a mesma coisa. E quando ele fala, a maioria estava convencida que as antigas escrituras dos sacerdotes referiram-se ao presente, ele está falando à época do primeiro século. Precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judeia, olha que lindo, da Judeia surgiriam aqueles destinados a governar o mundo. E mais à frente é dito que até os judeus interpretaram como sendo alguém deles, o que de fato era. Quer ver que interessante mais? Eles pensando que era César. Olha essa próxima imagem aqui. Em Fili, que é uma ilha do Egito, há uma inscrição numa coluna que diz assim, a respeito de de Augusto César, governante dos oceanos e continentes, o Pai divino entre os homens, que leva o mesmo nome do seu Pai celestial, libertador, a maravilhosa estrela do mundo grego, brilhando com o brilho de um grande Salvador celestial. E para fechar esse resumo de argumentos, olha que dois elementos curiosos ainda eu quero mostrar para você. Como é que os escritores do Novo Testamento chamaram a vida de Jesus? Evangelho, não é mesmo? Por quê? Olha que interessante. Aqui eu tenho uma inscrição encontrada em Priene, na atual Turquia. Está escrito Demos, que é povo em grego, Demos, Atenas. O povo dedica a Atena, esse templo. E aqui embaixo você tem a Deus, Theo, Ruios, e ao Filho de Deus, César. César era chamado de Filho de Deus. Preste atenção, Filho de Deus. E mais, na mesma cidade de Priene, eu quero mostrar uma próxima imagem, foi encontrada uma inscrição em grego. E essa inscrição fala do nascimento de Augusto como sendo o cumprimento das antigas profecias. E aqui, onde eu assinalei de vermelho, está escrito o nome técnico que eles davam ao cumprimento dessa profecia, que os romanos pensavam que era Augusto que estava cumprindo. Eles chamam, com o nascimento de Augusto, chegou a grande boa nova, no plural, euangelia do mundo. Em outras palavras, a palavra evangelho não foi uma palavra criada pelos autores do Novo Testamento. A palavra evangelho, como nós vemos nessa inscrição de Priene, é uma palavra técnica que já estava no mundo greco-romano como forma de se referir à vinda do Salvador. O que os autores do Novo Testamento fizeram então? Inspirados pelo Espírito Santo, partiram do conhecido para o desconhecido. A população greco-romana sabia que por aqueles dias o Messias haveria de chegar, mesmo que não usassem a palavra Messias. Mas sabiam que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus e que a sua chegada cumpria as profecias e mais, que a sua chegada era chamada de Evangelion, em grego, que a gente traduz por Evangelho ou Boa Nova. É exatamente por causa disso que quando você abre a Bíblia, é a última passagem que eu quero mostrar, no livro de Marcos, só para dar uma ilustração, você encontra isso aqui. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Marcos escreveu isso aqui, por volta do ano 50, em Roma, os cidadãos greco-romanos entenderam o que ele estava falando. Marcos dizia, o princípio do Evangelho, palavra que o mundo greco-romano usava, do Cristo que é o Filho de Deus. Eu ontem falei que ninguém falsifica uma nota de $7, você lembra? Você pode inventar uma nota de $7, mas não falsificar uma. E se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E como eu posso identificar o verdadeiro e o falso? Conhecendo muito bem a verdade. Quando Jesus nasceu, muita gente equivocadamente pensava que o imperador Augusto César é que era o supremo Salvador, Filho de Deus entre os homens. Mas em pouco tempo a população romana entrou em decadência e se decepcionou ao ver que o seu Salvador não poderia resgatá-los. Eles precisavam de algo mais. Foi aí que os evangelistas, apóstolos e principalmente Paulo aproveitaram a oportunidade para pregar às pessoas quem era o verdadeiro Filho de Deus. É esta mesma oportunidade que eu quero ter nesse momento, para pregar para você quem é o Filho de Deus. Eu quero repetir algo que eu falei ontem. Eu tenho estudos em teologia, mas isso não me faz um tecnólogo em Deus, muito menos um especialista em Deus. Eu não vou aqui dizer
Não discuta Deus comigo porque eu sou teólogo, você é leigo. Não. O teólogo é apenas um crente refletindo sobre a sua fé. E é por isso que eu quero convidar você a, junto comigo, refletir sobre a fé do Salvador. Mas diferente de qualquer outra matéria que eu possa lecionar na faculdade, essa aqui tem um apelo especial. Eu quero que você entre no site novotempo.com/estudo, ou então também no biblia.com.br, e peça o estudo da Bíblia. Peça o guia de estudos. Fique tranquilo, ninguém vai pedir o seu e-mail para depois você colocar o seu cartão de crédito, para depois você colocar o seu CPF, nada disso. Eu só quero fazer uma pequena correção. Não porque o pessoal da Novo Tempo se equivocou, mas é porque eu não quero que você entenda errado. Disseram várias vezes aqui que esse estudo é de graça, que não custa nada. Está correto até determinado ponto. Sabe por quê? A mensagem que esse estudo apresenta, que na verdade não é a mensagem nem desse autor, nem desse canal de TV, nem desse guia. É a mensagem desse livro. É uma mensagem de salvação. Nesse sentido, então, ela pede algo para você. Ela pede o seu coração. E sabe quem pede o seu coração? É o próprio Deus. Ele fala, filho, dê-me o seu coração. Então, procure conhecer mais a Deus. Dê uma chance para Deus se revelar a você. Eu tenho certeza que você vai ver que Ele é tão real que quase dá para tocá-lo. Eu sei que o endereço está aqui embaixo, eu repito, acesse novotempo.com/estudo, estude a Bíblia. Eu falei, não tenho medo de repetir, eu quero trazer, eu quero congestionar o site da Novo Tempo aqui. Eu quero que amanhã o pastor Toninho fale assim, Rodrigo, para de oferecer o estudo, que a gente não tem mais lugar de colocar tanta gente. Aliás, eu nem estou falando mais do telefone, porque as linhas já estão congestionadas. Eu quero que você venha mesmo. Eu não quero seu dinheiro, eu só quero que você, junto comigo, abrace esse Salvador. Por que, Rodrigo, está fazendo isso? Porque o meu Salvador me ensinou que o resumo do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Como eu posso dizer que amo o meu Salvador se eu não amar você? E é por isso que eu apelo, aceite esse estudo, deixe Deus falar ao seu coração e revelar as verdades da Bíblia. Mas eu tenho um outro convite importante para fazer para você. Quero até colocar, não sei se a câmera me acompanha, quero colocar a Bíblia aqui. Não adianta apenas você conhecer as coisas de Deus se você não entregar a sua vida a Ele. E eu vou repetir aqui o mesmo convite que eu fiz ontem. Porque agora que eu estou tendo a oportunidade de, durante o dia, receber alguns comentários, ler, seja da rádio, eu estou vendo que tem muita gente que está com sede de Deus. Eu vi alguns falando assim, para ser honesto, eu estou afastado de Deus há muito tempo. Essa pessoa que falou que estava quase se suicidando ontem, e eu sei que ele está me ouvindo nesse momento, meu irmão, eu orei por você, viu? As pessoas que estão me assistindo agora não sabem o seu nome, mas eu e o Espírito Santo sabemos. E ele falou que ele estava afastado da igreja. Tem muita gente, talvez, que está afastada dos caminhos do Senhor. Não está na hora de voltar? Então agora, eu não quero fazer um chamado para o estudo, agora é diferente. Agora é para você se entregar a Cristo através do batismo. Entre no telefone agora, acesse agora pelo WhatsApp o telefone 12 98316-9749. Vou repetir, 12 98316-9749 pela terceira vez. 12 98316-9749. Ou então você pode acessar também novotempo.com/euaceito. E você vai colocar ali, eu quero me preparar para me batizar. O que é o batismo? Eu não tenho uma ideia sacramental do batismo, que vai ser um passe de mágica, que você entrou ali, puf, agora seus caminhos vão abrir. Não, não se trata de um banho de descarrego. O batismo, sabe o que é? É a demonstração pública do que se passou em seu coração. É só isso, é demonstração pública. Por que depois da faculdade você tem que vestir uma beca e pegar um diploma se você já está formado, as notas já estão lançadas? Eu sou professor há muitos anos, se eu falar com os alunos assim, não haverá a formatura esse ano, eles vão protestar.
Ora, se você quer demonstrar para as pessoas que você agora é formado, você é médico, é doutor, quer colocar o seu diploma na parede, por que você não mostra a melhor característica da sua vida? Eu nasci de novo. Então acesse aqui 0 operadora 12 98316 9749. Marca lá, eu aceito, eu quero me preparar para o batismo. Ou então pode entrar também pela internet, novotempo.com/eu aceito. Jesus não quer apenas tornar você uma pessoa melhor. Ele quer tornar você nova criatura. Cíntia, o seu nome tem um significado do que eu desejo para sua música agora. Cíntia significa aquela que brilha, que cintila em latim. E que a luz de Deus possa brilhar através da sua música agora, da sua vida, e tocar essas pessoas que estão entrando em contato conosco para a glória de Deus. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder de sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei.
Obrigado, Cíntia. Deus abençoe muito a sua vida, viu? E você que está assistindo de casa, quero falar só duas coisas. Não sou místico, nem tome isso como sendo algo sobrenatural. É apenas uma dedução psicológica. Eu quase que posso ouvir muita gente falando assim, puxa, esse camarada professor, acadêmico, ele fica implorando tanto para a gente poder estudar a Bíblia, para aceitar esse Deus. Esse cara é louco. Sim, louco. Porque eu descobri, como dizia Paulo, que por mais que eu seja apaixonado pelo mundo acadêmico, pelos livros, pelos artigos científicos, eu quero pregar a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E muitas vezes na vida, para você tomar a decisão certa, você tem que calar um pouco a voz do intelecto. Calar o intelecto. O intelecto é bom, ele é maravilhoso. Eu aprecio a racionalidade. Mas há momentos em que ela atrapalha. Um grande intelectual chamado Blaise Pascal, matemático, filósofo, escreveu que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E é por isso que, se você acha que eu perdi a minha sanidade em falar tanto de Jesus, mesmo depois de ter lido tantos filósofos, tantos livros, estudado tantas línguas, pode dizer. Mas, como a própria Bíblia diz, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Antes da oração, quero apenas convidar você que, após esse programa, eu estarei no @NTplay, numa live, para bater um pouquinho um papo com você. Na verdade, @NTplayOficial. Eu quero falar um pouquinho com você. Se você quiser, mande a sua pergunta ali, a gente bate um papo. Mas nesse momento, eu quero orar por mim e por você. Você que aceitou o estudo, você que aceitou se preparar para o batismo. Que Deus toque em sua vida. Feche o seu olho comigo nesse momento. Obrigado, Senhor. Eu louvo o Teu nome, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de falar para eles do Teu amor. Eles não estavam comigo, Senhor, nos momentos em que eu orava com o Senhor sozinho, muitas vezes chorando, muitas vezes desanimado, muitas vezes angustiado, muitas vezes sem ver luz no fim do túnel. Eles não estavam lá, mas o Senhor estava. E de alguma forma o Senhor falou, Rodrigo, eu vou te colocar para pregar para eles. E é por isso que eu termino esta oração te louvando e pedindo que o mesmo amor que o Senhor demonstrou em minha vida, o Senhor possa demonstrar também na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A seguir, Evidências. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja um instrumento de Deus para transformar vidas por meio da Novo Tempo. Acesse anjosdaesperança.com e saiba como. Estudo Ensinos de Jesus. Peça já o seu. O NASP, muito além do ensino.